Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nós vamos entrar aqui em uma das principais partes da disciplina, que é a herança. Tá? Eu considero que os conceitos de classe e objetos, depois o conceito de encapsulamento e, por fim, o conceito de herança formam a base fundamental dessa disciplina. Então, é muito importante a gente conhecer bem esse conceito, inclusive para você tanto utilizar quando você for criar seus programas em outras disciplinas, quando você for trabalhar, como também disciplinas posteriores, a disciplina de práticas de programação orientada a objetos, por exemplo, que ela continua, a partir do conteúdo dessa disciplina, ela se baseia quase que totalmente no conceito de herança. Então, o conceito de herança é um conceito fundamental que a gente vai aprender hoje. Bom, lá no início da disciplina, um dos primeiros projetos de exemplo que a gente viu foi o projeto de figuras. Vocês lembram? Era esse projeto aqui, ó. Tinha uma classe para representar círculo, outra para quadrado, uma para triângulo, e uma para pessoa. Vamos ignorar esse pessoa aqui, tá? Para esse contexto, porque ele não vai encaixar aqui muito bem. Vamos considerar aqui as classes círculo, quadrado e triângulo. Então, o que a gente podia fazer na época? A gente podia, com esse projeto, a gente podia criar um objeto círculo e mandar o círculo ser exibido. E aí eu poderia chamar métodos aqui do círculo, tipo mover vertical, mover horizontal, exibir, esconder e por aí vai. Eu poderia fazer a mesma coisa com um quadrado. Então, eu posso criar um quadrado, mandar exibir um quadrado, mover um quadrado para cima e por aí vai, certo? Mas vamos reparar um detalhe importante aqui nesse projeto. Repara o seguinte, ó. Deixa eu exibir aqui de novo. Se eu for no inspecionar aqui para poder ver os atributos do círculo, e eu for no inspecionar para poder ver os atributos do quadrado, o círculo está definido lá na classe círculo, o quadrado na classe quadrado. Repara o seguinte, dado que agora a gente conhece os conceitos de design de classes, o que vocês acham dessa implementação? O que vocês acham da classe círculo definir esses atributos diâmetro, posição x, posição y, cor está visível, e a classe quadrado definir os atributos tamanho, posição x, posição y, cor está visível? Se a gente abrir aqui o código da classe, ó, essa daqui é a declaração dos atributos do círculo, essa aqui é a declaração dos atributos do quadrado. E mais ainda, se eu clicar com o botão direito, olha os métodos que eu tenho para o círculo. Exibir, mover baixo, mover cima, direita, horizontal, etc. E o que eu tenho no quadrado? Exibir, mover baixo, mover cima, mover direita, etc. Dado que a gente viu no capítulo anterior sobre design de classes, o que vocês acham disso? Vocês acham que tem algum problema em design de classes aqui? Realmente tem, certo? Repara que existe uma grande replicação de código. Olha aqui, ó. Nos atributos, o diâmetro não, mas posição x, posição y, cor está visível, eles são exatamente iguais aos atributos da classe quadrado. Da mesma forma, os métodos, a grande maioria dos métodos aqui, ó, faz exatamente a mesma coisa do que aqui no quadrado. Então, eu tenho uma replicação de código muito grande entre essas classes, tá? Então, o problema dessa solução é que tem muita duplicação de código. Aí a gente vai ver como que a gente pode utilizar a herança para remover essa replicação de código. Basicamente, esse é o objetivo. Aqui no slide, eu estou acrescentando uma nova classe que não tem lá no nosso projeto original, que eu estou chamando uma classe de controle, porque se eu tivesse um sistema mais completo para tratar essas formas geométricas, eu teria uma classe que teria a minha coleção desses objetos, certo? Então, eu teria uma classe que teria uma coleção de círculos, uma coleção de quadrados, uma coleção de triângulos. Imagina que a gente tivesse, por exemplo, fazendo um software tipo o Paint, o Paintbrush lá do Windows, se quisesse fazer uma concorrente dele. A gente teria as formas geométricas para desenhar na tela e teria uma classe que guardaria os objetos que estão desenhados na tela. Então, eu teria métodos de inserir, de remover, de exibir, de mover e por aí vai, tá? Então, só estou acrescentando essa classe aqui, mas a essência está nas classes de K, que é círculo, quadrado e triângulo, que a gente acabou de ver que elas têm um problema de design de classes, que é muita replicação de código. Bom, e na classe controle também, certo? Eu tenho 3 coleções de círculos, quadrados e triângulos. Eu tenho métodos para inserir, remover, exibir cada um deles, então também tem replicação de código aqui na classe controle. Essa replicação fica ainda mais clara quando a gente pensa em evolução do sistema. Como eu falo desde o início da disciplina, a programação orientada a objetos está preocupada em como que eu evoluo o sistema de forma mais fácil, como é que eu facilito a evolução do sistema e a manutenção. Então imagine que agora eu quisesse criar uma classe nova para representar trapézios, O que eu faria do jeito que o código está agora? Provavelmente eu teria mais replicação de código, certo? E mais replicações aqui na classe controle. Então, eu acabaria criando uma classe trapézio aqui, que ela teria os atributos posição x, posição y, cor está visível, e aqui, para representar o tamanho do trapézio, eu tiraria alguma coisa diferente, mas boa parte dos métodos aqui também seria a mesma coisa, mover direita, mover esquerda, exibir, e por aí vai. Vários dos métodos seriam replicados. Então, basicamente, a gente faria um Ctrl+C, Ctrl+V, e com algumas alterações para tratar o trapézio, que pioraria ainda mais a replicação de código.
certo? Lembrando que a replicação de código, um dos grandes problemas é que se eu tiver um bug no código, eu vou ter o bug em várias classes, não teria mais uma classe com bug e por aí vai, tá? Repara que quanto mais classes similares a gente adicionar, pior fica, né? Quanto mais formas geométricas eu colocar, mais duplicação de código eu tenho. E como é que a gente faz para poder resolver isso, né? Repara o seguinte, né? Vamos primeiro destacar aqui os atributos que estão comuns. Né? Quais são os atributos comuns nessas três classes? Eu até já comentei na aula. É o pos-x, pos-y, cor está visível. Isso é comum a todas as três classes. Né? Quadro, círculo, quadrado e triângulo, todas elas têm esses atributos. E se a gente criasse, então, uma nova classe desse jeito aqui, ó? Vamos definir uma nova classe chamada forma geométrica e vamos colocar nessa classe forma geométrica esses atributos que são comuns. Então, a classe forma geométrica tem posição x, posição y, cor está visível. Imagina que a gente tivesse jeito de dizer para o compilador o seguinte: olha, compilador, a minha classe círculo, ela é uma forma geométrica dessa daqui, de baixo, só que com, um atributo a mais, que é o diâmetro. Olha, compilador, sabe a minha classe quadrado? Então, ela é uma forma geométrica igual essa daqui, mas com um atributo a mais, que é o tamanho. Olha, compilador, a minha classe triângulo, ela é uma forma geométrica dessa aqui, mas com dois atributos a mais, que são altura e largura. É exatamente isso o que a herança permite. Não estou conseguindo. Agora sim. É justamente essa possibilidade uma das principais ferramentas da orientação a objetos que a gente chama de herança. Ou seja, a possibilidade de você criar uma classe que ela herde características de outra classe. Então, ao invés de a gente definir a mesma coisa de novo, a gente utiliza uma classe base para poder herdar essas características dela. Vamos ver mais detalhes disso. Ó. Utilizando o conceito de herança, a gente vai dizer que a nossa classe círculo herda da classe forma geométrica. Ou a gente pode dizer que a classe círculo estende a classe forma geométrica, ou seja, ela tem tudo que a forma geométrica tem e mais alguma coisa, por isso que ela estende, tá? São sinônimos, é dizer que herda ou dizer que estende. Da mesma forma, as classes quadrado e triângulo, elas também herdam de forma geométrica ou estendem a classe forma geométrica. Então, como que ficaria a implementação das nossas classes? Ficaria assim, ó. Eu tenho aqui a minha classe forma geométrica, com os atributos posição x, posição y, cor está visível. E aí eu teria a classe círculo, e eu diria de alguma forma que ela herda de forma geométrica, e dentro do código da classe círculo eu coloco só o diâmetro. Então repara que eu não coloco aqui dentro da classe círculo posição x, posição y, cor está visível. Por quê? Porque ao dizer que ela herda de forma geométrica, os objetos círculo vão ter essas informações. Da mesma forma, então, o quadrado herda de forma geométrica e acrescenta o tamanho, triângulo herda de forma geométrica e acrescenta a altura e largura. Então, os atributos que são comuns a todas as formas geométricas ficaram na classe forma geométrica, e cada classe que representa uma forma geométrica específica agora herda de forma geométrica e acrescenta os atributos que são específicos ao seu caso. Repara que apesar dos atributos posição x, posição y, cor está visível, não estarem escritos, né, não estarem implementados, digitados dentro da classe círculo, quadrado e triângulo, eles são atributos dos objetos dessa classe através de herança. Então, se eu fizer a implementação desse jeito aqui, quando eu criar um objeto círculo, esse objeto círculo vai ter posição x, posição y, cor e está visível, certo? Mesmo que esse código não esteja digitado aqui dentro da classe. Depois a gente vai ver um exemplo, isso vai ficar mais claro, tá? A gente ainda vai ver mais coisas, mas repara o seguinte, se eu for acrescentar uma classe trapézio agora, o que eu teria que fazer? Eu tenho que fazer Ctrl+C, Ctrl+V? Eu tenho que duplicar código? Não. Basta eu criar uma classe trapézio, dizer que a classe trapézio herda de forma geométrica, e aí eu já vou aproveitar todo o código que está lá na classe forma geométrica, e vou acrescentar aquilo que é específico de forma geométrica. Ou seja, a gente reduziu bastante a replicação de código. Bom, a gente tratou os atributos, mas e os métodos? Tem método replicado aí? Tem, né? Tem um monte. A grande maioria dos métodos aí estão replicados. Eles também, o que não está replicado aqui é o exibir. Repara que é o seguinte, né? Aí pode chamar a atenção. Por que o exibir não está replicado se ele tem o mesmo nome? Repara que apesar dele ter o mesmo nome, o que ele faz é diferente. Então, o exibir de círculo desenha um círculo, o exibir de quadrado desenha um quadrado, o exibir de triângulo desenha um triângulo. Então, eles fazem coisas diferentes. Aqui tem um método já que são nomes diferentes mesmo, mudar diâmetro e mudar tamanho. E o mudar tamanho e o mudar, né, do quadrado e do triângulo, apesar de ter o mesmo nome, também fazem coisas diferentes. Mudar tamanho do quadrado muda o tamanho do lado do quadrado. Ou mudar o tamanho do triângulo, muda a base e muda a altura. Então, ter o mesmo nome não quer dizer necessariamente que faz a mesma coisa. Já todos esses que estão em vermelho, eles fazem exatamente a mesma coisa. Certo? Então, é uma replicação de código. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a herança para reduzir também a replicação de código. Eu estou com um problema aqui para poder passar para o slide aqui. Não sei porquê, mas voltou agora.
A herança vale tanto para os atributos quanto para os métodos. Então, do mesmo jeito que a gente pega os atributos que são comuns, coloca na classe forma geométrica, né, para não precisar repetir nas classes de baixo, aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar os métodos que são comuns, vamos colocar na classe forma geométrica, e as classes círculo, quadrado e triângulo vão implementar só aquilo que seja específico delas, que seja diferente das outras classes. Então, da mesma forma que os atributos, que para os atributos, usando herança, as classes círculo, quadrado e triângulo possuem os métodos da classe forma geométrica, pois elas herdam esses métodos. Então, na classe forma geométrica, a gente define os métodos que são comuns, a gente implementa os métodos que são comuns, e nas classes específicas, a gente coloca só os métodos que são diferentes. Então, quando eu digo que círculo herda de forma geométrica, quer dizer que os objetos da classe círculo vão ter esses métodos definidos aqui na forma geométrica e vão acrescentar os métodos exibir e mudar de âmbito. Quando eu digo que quadrado herda de forma geométrica, quer dizer que os objetos quadrados vão ter todos os métodos aqui da forma geométrica, mais esses métodos que foram definidos aqui na classe, e por aí vai, certo? Então, ficou muito fácil agora criar uma classe trapézio. Para a gente criar uma classe trapézio, a gente fala que trapézio herda de forma geométrica. Ao fazer isso, trapézio já vai ter os atributos posição x, posição y, cor está visível, e também esses métodos todos aqui, ó. O que a gente faz, então, é só acrescentar aquilo que é específico de trapézio, que é para definir basicamente o tamanho e como que se desenha um trapézio, certo? Reduzimos a replicação de código, facilitamos a evolução do sistema para criar uma forma geométrica nova. Então, a gente poderia criar várias classes novas com pouco trabalho agora, certo? Então, ó, como é que fica a classe trapézio? Por exemplo, eu falo que trapézio herda de forma geométrica, que ela tem os atributos base inferior, superior e altura, e os métodos exibir e mudar tamanho. O resto eu não preciso definir aqui na classe, porque já está definido lá na classe forma geométrica, certo? Beleza. Bom, entrando um pouco mais no vocabulário desse conceito, então, de herança. Através da herança, nós conseguimos criar novas classes a partir de classes existentes. Então, imagine que a classe forma geométrica ela existe. A partir dela, eu posso criar uma classe trapézio. Então, eu posso criar uma classe nova a partir de uma classe existente. Essas classes novas absorvem as características e os comportamentos da classe existente. Ou seja, os objetos trapézio vão ter os atributos e os métodos definidos na classe forma geométrica. E elas também podem adicionar novas características e novos comportamentos. Então, a classe trapézio adiciona atributos e adiciona métodos. Tá? A classe a partir da qual outras classes herdam suas características e comportamentos é chamada superclasse ou classe pai ou classe mãe. Então, no nosso exemplo aqui, forma geométrica é uma superclasse. Então, a classe que tem o que é comum, que vai ser herdado por outras classes, a gente chama de superclasse ou classe pai. Já as classes que herdam da superclasse, ou seja, as classes que absorvem as características, né, os comportamentos, elas são chamadas de subclasses ou classes filhas. Então, no nosso exemplo, círculo, quadrado, triângulo e trapézio são subclasses. Então, superclasse é a classe que está em cima, que tem o que é comum. Subclasse são as classes que herdam da superclasse. Tá? Bom, qual que é a vantagem, né, de usar a herança? Bom, além da facilidade de se criar novas classes, né, porque repare que eu não preciso ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, ficar repetindo código, então já é mais fácil de criar de cara, eu escrevo menos código, né, essa é uma vantagem. Que outras vantagens a herança traz? Facilita a evolução, né, estender o sistema, criar novas classes é mais rápido, isso diminui custo e risco de novos desenvolvimentos. Porque repara, gente, que não é só questão de não fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É que quando você não faz o Ctrl+C, Ctrl+V, você não está criando o código duplicado que depois você vai ter que manter. Se você cria o código duplicado, você tem que fazer correção em 2 lugares, você tem que verificar 2 lugares, você tem que cuidar de 2 códigos. Então a gente está diminuindo o custo, né, ao fazer mais rápido e diminuindo o risco, né, diminuindo a possibilidade de ter bugs repetidos no sistema, ou bugs similares. A gente facilita a manutenção, porque quando você arruma um problema comum a todas as classes, vai ser arrumado só uma vez. Então, lá no jogo, no projeto original, que a gente tem aqui no BlueJ, vou mostrar no BlueJ melhor. Se eu tiver um bug aqui, por exemplo, na classe quadrado, no mover vertical, provavelmente esse bug também está na classe círculo e ele também está na classe triângulo e eu vou ter que corrigir 3 vezes. Do jeito que a gente fez agora, usando herança, o mover vertical vai estar na classe forma geométrica. Ele vai existir uma vez só, certo? Ele vai estar aqui, ó. Enfim, esqueci qual método que eu falei, mas um deles aqui que seja repetido, que agora não está replicado mais. Se a gente tiver esse método agora na classe forma geométrica, ele existe uma vez só. Então a gente vai corrigir uma vez só. É outra vantagem da herança, certo? Então a gente está facilitando a manutenção. A terceira é que melhora a reutilização, isso é óbvio, né? Os códigos comuns estão agora na superclasse, na classe forma geométrica, então toda hora que eu crio uma classe nova, eu estou reutilizando um código que está pronto. E a gente melhora a robustez, porque códigos já testados e validados estão sendo usados mais uma vez
ao invés de se criar novos códigos que podem ter erros. Então, quando eu crio uma classe trapézio e falo que trapézio herda de forma geométrica, eu já estou usando um monte de código que já está testado. Não vai dar erro lá no trapézio nessa parte, muito provavelmente, né? A não ser que tenha a ver com o código que eu adicionei. Mas só vai ter a ver, na verdade, com o código que eu adicionei. O código que já estava pronto, né? Já está validado, já está testado. Né? Isso é muito melhor do que a gente replicar código. Certo? Então, essas são as vantagens da herança. Bom, aí agora para isso começar a ficar mais claro na sua cabeça, o que vocês vão fazer? Você vai pausar o vídeo e vai fazer um desenho, um rascunho aí no papel, mostrando como que você relacionaria essas classes, certo? Dado que a gente aprendeu agora de herança, o que que uma classe tem a ver com a outra e como que você faria? Pausa o vídeo aí e faça. Pausou? Bom, agora, não ficar pausou não? Se não pausou, volta lá, né? Não adianta a gente passar o vídeo direto, que depois chega na prova vai achar que as questões estão difíceis. Ó, vou fazer aqui junto com vocês, ó. Então, suponha que eu tenho essas classes aí. Pessoa, empregado, pequena empresa, empresa e grande empresa. Né? O que é superclasse e o que é subclasse? Né? O que um tem a ver com a outra? Repara o seguinte, a gente tem herança quando eu tenho uma classe que tem todas as características da superclasse e mais alguma coisa. Se a gente for parar para pensar, uma pequena empresa, ela é uma empresa, mas com algumas características específicas de uma pequena empresa. Então, eu posso definir que empresa... Ó, gente, é muito ruim de escrever nesse aqui. Acho que eu não vou fazer isso, não. É terrível, eu não consigo escrever nesse negócio, não. Vou passar aqui pelo slide mesmo. Ó, então, eu tenho que a classe empresa é uma superclasse, a classe grande empresa, as classes grande empresa e pequena empresa herdam de empresa, certo? Por quê? Porque uma grande empresa, ela tem tudo que todas... A classe empresa representa o que é comum a todas as empresas, certo? A grande empresa, ela tem tudo que todas as empresas têm, mais algumas coisas que são específicas de grande empresa. Por exemplo, sei lá, paga mais imposto, enfim, tem algumas coisas diferentes. A pequena empresa, ela tem tudo que todas as empresas têm, mais alguma coisa. Então, ela herda de empresa. Aqui eu tenho também uma relação de herança entre pessoa e empregado. Repara que uma classe pessoa representa todas as pessoas do mundo. Já uma classe empregado, ela representa, né? Ela é uma pessoa, um empregado é uma pessoa, mas que tem característica específica, por exemplo, tem salário, tem férias e por aí vai, certo? Então, na classe empregado, eu posso herdar tudo que a classe pessoa tem, sei lá, nome, CPF, data de nascimento, etc e tal, mais algumas características, como salário, licença, férias e por aí vai, certo? Então, eu posso dizer que a classe empregado herda de pessoa. Agora, entre a classe empresa e a classe empregada, aí não é herança, certo? Eu posso dizer que uma empresa tem empregados ou que o empregado faz parte da empresa. Então, aqui eu tenho uma relação de agregação aqui, certo? Então, eu tenho herança aqui nesse grupo empresa, grande empresa, pequena empresa e também entre pessoa e empregado. Já entre empresa e empregado, eu tenho uma relação aqui de agregação, certo? Dúvidas? Qualquer dúvida, gente, manda lá. Vocês assistem a aula, não manda dúvida. Aí tem como eu ajudar vocês, tá? Vocês têm que mandar mais dúvidas para eu conseguir ajudar. Bom, aqui está um outro exemplo. Dada a classe conta abaixo, defina as classes conta poupança e conta especial. Suponha que a poupança possui um rendimento mensal de 0,5% em uma única data fixa e que a conta especial permite empréstimo com juros de 10% ao mês. Pausa o vídeo aí e tenta rascunhar. Beleza? Já fez? Então, como é que eu posso tratar isso? Repare que conta especial e conta de poupança tem tudo que uma conta tem, ou seja, elas têm número, tem saldo, tem método para obter número, obter saldo, tem depositar, sacar, transferir, né? Tudo isso eu posso fazer com qualquer conta. Mas a conta especial, a conta poupança, ela tem uma característica adicional que é a taxa de rendimento e um método para fazer, né, o dinheiro render a cada mês. E a conta especial tem taxa de juros, saldo devedor e pedir empréstimo. Quando eu peço empréstimo, eu uso a taxa de juros e vou, né, ter um saldo aqui de quanto que eu estou devendo. Certo? Então, estou usando herança. As contas de poupança especial herdam tudo que conta tem e acrescentam mais alguma coisa. Beleza. Aí agora, voltando ao nosso exemplo aqui das formas geométricas, imagina que eu vou adicionar uma classe retângulo. Como que você adicionaria? A princípio, a gente pode pensar em fazer a mesma coisa que a gente fez, certo? Criar uma classe retângulo e que herda de forma geométrica e beleza, igual a gente fez com o trapézio. Mas essa não é a melhor forma no caso do retângulo. Por quê? Tenta pensar aí por que não é a melhor forma. Bom, não é a melhor forma pelo seguinte. Todo quadrado é um retângulo, certo? Mas com todos os lados iguais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que se eu coloco o retângulo herdando direto de forma geométrica, retângulo e quadrado terão replicação de código. Porque retângulo e quadrado têm coisas muito parecidas. Né? Repara que um quadrado não deixa de ser um retângulo, só que com a única diferença é com a restrição de que todos
os seus dois lados, que os lados são todos iguais, certo? Enquanto, né, um retângulo que não seja um quadrado pode ter tamanhos diferentes. Então, como que eu posso fazer essa herança melhor aí? Eu posso, na verdade, criar, né? Eu crio que retângulo herda de forma geométrica, então retângulo tem largura, altura, exibir, mudar tamanho. E agora eu mudo a classe quadrada e falo que ela é herda de retângulo, certo? E eu só garanto que ao mudar o tamanho, né, ela vai manter sempre largura igual a altura. Okay? Então, isso é um exemplo de refatoração. Nossa classe quadrada já estava pronta. Eu estou refatorando a classe quadrada, falando que ela herda de retângulo, porque aí eu estou reutilizando o código aqui da classe retângulo. Se eu não fizesse isso, eu teria replicação de código entre as classes quadrado e retângulo. Certo? Beleza. Repare que quando a gente fez isso, mudou agora e falou que quadrado herda de retângulo, a gente criou uma hierarquia de herança. Uma hierarquia de herança a gente pode desenhar dessa forma aqui. Ela mostra quando tu tem uma classe, aí dela ela tem uma subclasse, mas essa classe também tem uma subclasse. Então a gente forma uma hierarquia, né? Como se fosse uma árvore genealógica, uma coisa assim. Tá? Então a gente tem aqui uma. E repare que isso acrescenta um conceito que é a herança indireta. Repare que quadrado herda de forma geométrica, mesmo que não seja diretamente. Por quê? Porque quadrado herda de retângulo, mas retângulo herda de forma geométrica, então a gente pode dizer que quadrado herda de forma geométrica. É a mesma coisa de dizer assim, você é descendente dos seus pais, mas você também é descendente dos seus avós, tá? Indiretamente. E veja que retângulo é ao mesmo tempo subclasse e superclasse, porque retângulo é subclasse de forma geométrica, porque ela herda de forma geométrica, mas é superclasse de quadrado, porque quadrado herda de retângulo. Então eu posso ter uma classe que é subclasse de uma e superclasse de outra classe. Certo? Bom, e aqui está um exemplo, né, mais ilustrativo, todo livro de orientação de objetos traz esse exemplo aqui, que é a classificação, né, de espécies lá da biologia. Né? Tem que estar correto aqui, quem for da área de biologia pode dar um pitaco aí. Mas basicamente, ó, eu posso ter uma classe para representar todos os animais, certo? Dessa classe animal herdam classes, por exemplo, mamífero e ave. E aí da classe mamífero herdam cachorro e felino, da classe felino herda leão e gato, e por aí vai. Enfim, aqui não está na classificação exatamente como é na biologia, né? Ela tem reino, filo, classe, espécie, enfim, aquele monte de coisa lá. Mas basicamente repara que define perfeitamente uma hierarquia de herança, como a gente está vendo aqui. Okay? Bom, agora é com você de novo. Pega um papel aí, um lápis, pausa o vídeo e cria uma hierarquia de herança para essas classes. É muito importante fazer esse exercício, tá, gente? Assim, parece simples, parece bobo, mas se você não faz esses exercícios, o conceito não fica claro na sua cabeça e depois chega lá na frente você não consegue resolver problemas maiores. Então pausa o vídeo e faz aí. Bom, agora que você fez, né, tem uma hierarquia grande, né? Todas essas classes aí podem fazer parte de uma única hierarquia, né? Qual que é a classe qual que é a superclasse de todas? Certo? Qual que é a classe que está em cima, que todas herdam dela? Para a gente responder isso, a gente tem que pensar o seguinte: o que é aí que representa tudo? Repara que todas essas classes são alimentos. Certo? Todas elas são alimentos. Então, o alimento representa todas elas. Então, eu vou criar uma superclasse que é alimento. Eu não sei se eu tenho a resposta no slide aqui. Tem. Tá. Vou criar uma superclasse que é alimento. Depois, qual que é o próximo nível? Repara que eu tenho frutas, sobremesas e pães. Então, eu posso ter um segundo nível que tem a classe fruta, a classe sobremesa e a classe pão. Aí, da classe fruta herdam maçã e laranja. Da classe sobremesa herdam sorvete e muito chocolate. Da classe pão herda pão francês. Então a gente pode ler isso aqui, ó, que laranja tem tudo que uma fruta tem, porque é uma fruta, e fruta tem tudo que alimento tem, porque é um alimento, certo? Aí quando tá, aqui eu, na videoaula perde um pouquinho as piadas, porque quando eu tô na aula sempre tem alguém que fala assim, fruta é sobremesa, aí a turma briga se é, se não é. Mas se o sorvete for de fruta? Mas enfim, não vamos complicar aqui não. O importante aqui é só um exemplo didático para a gente entender como é que a gente faz a hierarquia de classe, tá? Beleza. Aí um segundo exemplo. Pausa o vídeo aí, né, e faz esse segundo exemplo. Bom, como é que fica essa hierarquia de herança? Do mesmo jeito que o anterior. Né? Essas classes todas aqui, né, o que é comum a todas elas? Todas elas são de membros da universidade, certo? E aí eu tenho depois docente, aluno e técnico administrativo. Aí docente eu tenho, aqui pode ser que vocês não saibam exatamente qual que é esse relacionamento de reitor com titular, professor titular e assistente, né? Mas professores titulares e professores assistentes são docentes, e o reitor tem que ser necessariamente um professor titular. Tá? Então, por isso que reitor herda de professor titular. Aí, os alunos, eu tenho aluno de graduação e aluno de pós-graduação, certo? E o técnico administrativo aqui não tem subclasse. Okay? Dúvidas? Se não fez certo, se teve qualquer dúvida, manda lá. Não deixa as dúvidas se acumularem. Beleza? Bom, quando a gente conheceu relacionamento de classe,
que é composição, agregação e associação, a gente disse que o relacionamento de composição e agregação, a gente pode dizer que são relacionamentos do tipo tem um carro tem pneus, um estoque tem produtos e por aí vai. Então, esse tem um ou tem vários representa bem o relacionamento de composição e agregação. E que palavra-chave representa bem o relacionamento de herança? Vamos ver uns exemplos. Olha esses exemplos de herança aí. Ó. Quadrado herda de forma geométrica, círculo de forma geométrica, cachorro herda de mamífero, mamífero herda de animal e carro herda de veículo. Repara que eu posso dizer as seguintes frases em português e essas frases fazem sentido. Todo quadrado é uma forma geométrica. Todo círculo é uma forma geométrica. Todo cachorro é um mamífero, todo mamífero é um animal, todo carro é um veículo. Então, repara que a palavrinha em português, ou a expressão em português que nos permite definir herança, é o é um, ou é uma. Então, a gente também disse que herança é um relacionamento do tipo é um. Sempre que eu consigo fazer a frase desse jeito, assim, toda alguma coisa é outra coisa, quer dizer que eu posso colocar como herança. Então, todo docente é um membro da universidade. Todo aluno de pós-graduação é um aluno. Toda maçã é uma fruta. Toda fruta é um alimento. E por aí vai. Toda vez que eu consigo dizer uma frase dessa forma, quer dizer que eu posso ter uma herança válida naquele relacionamento. Tá? Então, a gente pode dizer que um objeto de uma subclasse é também um objeto da superclasse. Tá? Gente, isso traz uma implicação enorme para a orientação a objetos. Isso quer dizer que um objeto quadrado é também um objeto forma geométrica, certo? Aqui está escrito que em breve veremos que isso traz um grande poder na orientação a objetos. Na verdade, a gente não vai ver nessa disciplina, tá? Faltou mudar aqui da disciplina anterior. Na disciplina de práticas de programação orientada a objetos, a gente vai ver que isso que parece um detalhe que é um objeto de uma subclasse é também um objeto de uma superclasse, e isso traz um poder enorme para a orientação a objetos, que é o que a gente chama de polimorfismo, que é basicamente a base da próxima disciplina de orientação a objetos, tá? Que é um conceito muito legal, muito importante. Beleza. No começo da disciplina, a gente diz que para modelar, né, um programa orientado a objetos, a gente começa identificando os objetos. Então, você vai criar um software para representar alguma coisa usando orientação a objetos, o que a gente faz é identificar os objetos que fazem parte daquele problema, e para cada objeto identificar as características, que são os atributos, e os comportamentos, que são os métodos. Né? Agora que a gente sabe a herança, a gente viu que tem mais um passo. Depois que você pegou o seu problema para resolver e identificou quais são os objetos, você vai começar a perceber que alguns objetos têm coisas em comum, têm atributos em comum ou têm métodos em comum. Se isso apareceu, você vai lá, cria uma superclasse, joga o que é comum na superclasse, né, e faz aqueles objetos herdarem da superclasse. Então a gente utiliza herança. Então repara, gente, que aqui no exemplo, né, eu mostro o caso, claramente já é herança. Mas quando você vai fazer um software para resolver um problema, a herança não está lá. Um cliente não vai virar para você e falar assim, eu preciso de uma superclasse. Ele não vai falar isso. Ele vai falar o problema que ele tem para resolver e os dados que ele tem. Você que, ao implementar, vai perceber que tem duplicação de código e que essa duplicação de código pode ser resolvida através da herança. Tá? Então, parece simples, mas a gente tem a tendência de focar mais nas diferenças no que é específico de cada objeto do que nas partes comuns. Então, quando a gente vai desenvolver, a gente fica tão focado que um é diferente do outro que esquece de reparar essas coisas comuns. Então, em uma situação real, as superclasses podem não aparecer tão claramente à primeira vista. Você precisa avaliar os objetos existentes para ver se eles podem ser identificados. Tá? Por isso é muito importante a abstração. Lembram lá da abstração? Né? Para encontrar superclasses, né, necessárias no sistema, a gente tem que pensar de forma mais geral, sem entrar em muitos detalhes. Então, quando você pensa de uma maneira mais geral, né, mais de alto nível, você consegue identificar coisas que são comuns. Repara que círculo, quadrado e triângulo são coisas bem palpáveis, né, bem claras do que são, mas formas geométricas já é uma coisa meio abstrata, certo? Então, a gente precisa abstrair, né, ignorar os detalhes para a gente conseguir enxergar que a gente pode definir uma classe que representa uma forma geométrica, mesmo sem dizer qual exatamente é a forma geométrica, certo? Bom, e os objetos que não fazem parte da herança, você identificou os objetos, pegou o que é comum, colocou na herança. Os objetos que não fazem parte da herança, você vai usar os relacionamentos que a gente viu lá. Composição, agregação, ou pode ser que um objeto não tenha relação com o outro. Certo? Beleza. Bom, eu falei toda a parte conceitual, mas ainda não falei de como que é a implementação no Java. Então, na próxima parte aqui do vídeo, a gente vai entrar na parte de código mesmo, como é que a gente implementa isso em Java. Tá? Até mais.